sou apaixonado por Jesus. Amém? Glória a Deus. Vou colocar um louvor para nós aqui. Oh glória, eu sou apaixonado por Jesus. Amém? Mais uma sexta-feira vencida para a glória e honra de Deus. Amém? Mas também uma semana para vencer, né? Para a glória e honra de Deus, eu creio que nós somos mais do que vitoriosos em Cristo Jesus. Amém? Como eu sempre falo, eu não sou um pregador da palavra de Deus, mas eu gosto de conversar e falar sobre a palavra de Deus, o que eu aprendo com ela para me viver nos dias de hoje. Amém? E hoje eu quero conversar com vocês sobre uma passagem que Jesus fala que no mundo tereis aflição, mas tem bom ânimo, eu venci o mundo. Então, o que é que eu aprendo com esta passagem para me viver no dia de hoje? Eu aprendo que quando nós falamos que para sermos cristãos, nós temos que passar por este mundo dando glória nas provas. Dando glória nas provas. Quando Jesus também fala, olha, se tu queres me seguir, pega a tua cruz, carrega e me segue. Muitas pessoas, várias pessoas que estão até participando, são até membros de um ministério religioso, de uma igreja, de uma religião, e por não ter conhecimento da palavra e só por fazer parte, são as mais que se enganam com aquelas palavras que elas querem ouvir e querem abraçar e querem que por obrigação Deus, faça isso que elas querem. Essas pessoas, elas não estão querendo ouvir o que Deus tem para falar para elas e o que Deus quer falar para elas. Elas querem que Deus fale para elas o que elas querem ouvir, o que elas querem saber, o que elas desejam e querem. São pessoas que colocam Deus na parede. Elas já se acham salvas, elas já se acham perfeitas, santas, corretas, donas da razão, porque o mundo que é do maligno, o mundo que ele produz muita mentira, né? Porque o príncipe das trevas é o pai da mentira, né? Quando Jesus fala o maligno, o príncipe deste mundo, se trata do mentiroso. Então ele produz muita mentira. Aí a sociedade, o mundo trabalha conforme o maligno, o príncipe deste mundo quer. Aí eles criam o que? Sensacionalismo. A mídia, ela é muito usada por Satanás, porque é através da mídia, redes sociais, televisão, que chega a palavra até as pessoas. Essa minha conversa aqui, ela vai chegar para uma, para duas, para três. Aqui eu não estou preocupado em ter quantidade de pessoas para me ouvir, para conversar comigo, não. Aqui eu fico feliz com a qualidade das pessoas que me entendem, que comem dessa palavra a carne, não o osso. E a palavra de Deus diz que quando uma alma se converte, aceita a palavra de Deus, há festa no céu. Então é por isso que eu me preocupo com esta qualidade, não com quantidade.
Agora, com a quantidade, eu tenho que estar preparado para obedecer a Jesus quando Ele fala. Se te derem um tapa do lado do teu rosto, dá outro lado da face para Ele bater. É o segmento da palavra quando Ele diz: tem bom ânimo, eu venci este mundo. Não é? No mundo tereis aflição. É quando ele passa por aquelas tentações lá no deserto. O príncipe do mundo ofereceu para ele todas essas coisas, todas essas mentiras, e ele venceu. É por isso que ele fala: tem bom ânimo, eu venci o mundo. Quando Jesus fala ter bom ânimo, é que nós devemos meditar sempre na palavra dele, e estar presentes com esse conhecimento que liberta, que é a palavra que liberta, para a gente lembrar: Jesus venceu isso. E é possível para mim vencer? É possível, sim. Porque hoje o cristão, ele não tem medo de morrer, porque a morte é lucro para o cristão. O cristão está passando, ele sabe que ele está passando por este mundo, ele não está para ficar aqui eterno, ele não está para viver aqui eternamente com essas coisas, com quem ele ama e por quem ele é amado, pelo que ele tem e pelo que ele já perdeu. Isso tudo vai ficar. É por isso que a Bíblia diz que nós devemos construir lá no céu, onde as traças, né, e o ferrugem não consomem, não aqui na terra. E então, quando ele fala tem bom ânimo, né, e dá o tapa e carrega a tua cruz, a resposta que todos falam é: nas provas nós vamos dar glórias. Amém? Por quê? Porque o mundo, ele molda as pessoas com as coisas dele. E quando as pessoas elas vão para uma igreja, para um ministério religioso, com umas promessas falsas, né? Com umas promessas distorcidas, que o mundo já moldou, ela pensa que ela já é salva por estar fazendo parte daquele outro lado. Sabe por quê? Porque hoje, se você perceber o que eu quero, compreender melhor o que eu quero te falar, quando nós fazemos alguma coisa que desagrada um religioso desse, seja lá da igreja evangélica, protestante, né, gospel, evangélicos, católicos, religiosos, tá? Não os cristãos. Quando você faz qualquer coisa ou fala qualquer coisa, o que é que os religiosos, os que estão lá sem conhecimento, se achando santos, salvos, separados, já se sente um povo separado, melhor. O mundo molda nele o seguinte: mas não é tu que diz que é crente? Não é isso que fala logo? Isso porque ele está lá na igreja evangélica. Olha o que o mundo cria, uma visão. Isso é porque ele está lá no mundo evangélico. Ele é porque ele é da igreja. Ih, rapaz, isso é porque não vem com essas situações. Tanto o religioso que está na igreja, quanto aquele religioso que nem para a igreja vai e fala de Deus, das coisas de Deus, fazendo o papel de quem? De Satanás, mentindo novamente para si mesmo e para quem ouve eles. Por quê? Porque ele está fazendo o que o Satanás gosta de fazer, que é acusar as pessoas, isso que a gente faz. E quando alguém chega e fala a verdade, aí que ele é mais apedrejado ainda. Aí entra a palavra de Jesus quando ele diz: pelo meu nome tu seres apedrejado. Então tem pessoas que não gostam de ouvir a verdade, principalmente essas pessoas que não têm o conhecimento da palavra. Elas já fazem acepção de pessoas, né? Elas já se sentem, porque o mundo colocou na cabeça dela, hoje, principalmente hoje, nos tempos de hoje, depois da revolução do movimento protestantismo, através da corrupção da igreja católica, né? O que o mundo impôs na cabeça das pessoas? Que todo crente já é santo, todo crente é perfeito. E tem mais uma outra coisa, mais engraçado não, né? Engraçado, vou falar.
que muitos jovens, às vezes, muitas pessoas, quando elas vão presas, quando elas são pegas de alguma coisa errada, ela usa essa palavra de crente como se fosse uma identidade de correto, de perfeito. Não, não faço mais isso não, eu sou até crente. Eu estava na igreja. Aí os religiosos falam também muito isso. Poxa vida, mas ele já estava até na igreja, não é isso? Aí a própria pessoa ela já se condena quando ela diz, poxa, mas ele já estava até na igreja, porque ela não está na igreja, e ela já tem aquela pessoa como alguém que já está correta, já se salvou, e ela própria que fala não. Está entendendo? Quando a pessoa diz, mas ele está na igreja, ele já estava na igreja, quando a pessoa erra, né? Aí, mas ele já estava até na igreja, porque ela já está dizendo que ele já era perfeito, já era santo, já não errava mais. E a pessoa que fala isso, ela já se condena, ela já se coloca no lado dos errados, que precisam ir para a igreja. E aí fica, né, esse mundo cheio de religiosos, com esses ensinamentos satânicos para praticar, e quem não é cristão não vai passar pelo que Jesus fala: no mundo tereis aflição. Quando te derem um tapa, dá o outro lado, porque pega a tua cruz e carrega e segue. O que eu vou carregar na cruz? São meus erros, são as pessoas que eu posso até achar que está errado, mas eu aceitá-las, suportar. Eu dar um tapa falando mal, estão dizendo que não é de Deus, que tu não é digno de fazer isso ou aquilo, eu vou ter que carregar. Se estão me ofendendo como se fosse um tapa, eu vou ter que dar outro lado. Vou responder em cima com uma palavra que eu não venha de respeitá-lo nem agredi-lo, mas sempre com a palavra levando para o entendimento daquilo que eu acho que eu estou certo. Porque se eu estou errado, a pessoa ela corrige com palavras corretas, ela não corrige com ofensas, ela não corrige com agressões. Na palavra que a pessoa, quando a pessoa corrige alguém, quando você se achar que alguém está te corrigindo, mas que essas palavras da correção ela não vem com amor, não é correção, a pessoa não aceita, tá bom? Se alguém vem te corrigir, tu tá errado, tu tá todo enganado, porque tu não passa de um demônio. Olha, já entrou uma palavra que já não é correção, porque a palavra de correção está errada. Tu precisa se consertar e já para por aí. Busca o Senhor, ora, procura ler, procura pesquisar. Mas quando alguém chega e fala palavras querendo te consertar ou te corrigir, e vem uma palavra como porque tu é um demônio, porque tu segue as coisas erradas, porque tu anda com aquele, com esse, quando entra essas palavras no meio, vigia, se não é correção e nem conselho. Quando você abraça isso, você está se deixando vencer pelo mal. Eu vou contar um exemplo aqui do que é vencer o mal. O pastor motorista da empresa, ele apressado, ele ultrapassou o motorista e quase que dá um acidente. Aí o motorista arrancou por outro lado, parou lá na frente e saiu do carro já preparado para brigar, para discutir, porque se esse motorista, quando faz esse papel, se daqui deste lado, no lugar do pastor da empresa, a gente tivesse armado, ou o pastor tivesse armado, como o mundo quer que as pessoas reajam, quando aquele cara saiu lá do carro, ele já percebeu, ele não vem com boas intenções. Da forma como ele fechou a porta, da forma como ele já vem com um pedaço de pau na mão, já ia receber ele na bala, não é isso? No tiro, e aí ele ia perder, ia morrer,
e depois ia sair, olha, morreu alguém no trânsito, deixou o filho, deixou a esposa, pela atitude, não foi isso? Foi o que aconteceu recentemente aí, uma briga de trânsito, um cidadão aí, empresário, quando dá o nome de empresário, casado com uma delegada, é porque ele é uma pessoa de um nível, né, que não era para agir como age, mas como acreditou que, né, que uma arma na mão é solução para tudo, começou a disparar nas pessoas e acabou matando um gari que estava trabalhando, que nada tinha a ver, né? Tava lá com o motorista dele lá, tava com problema, tava, mas o cara precisava sair atirando neles lá. Aí a pessoa perde a liberdade dele. Outro lá que matou a moça lá, não foi isso? Que era a mãe, aí falando que ele era um bom menino, todo mundo amava ele. Quando chegou lá no presídio, mataram ele, tiraram a vida dele, e a mãe sofreu. E falando essas coisas lá no velório do rapaz, foi muitas pessoas, amigos se despedir do rapaz, não foram, não é esquecido pelo que fez. E as pessoas que se diziam amigo não foram, por quê? Porque se eu for, vão me ver como um amigo de alguém que machucou uma moça, uma mulher, sem razão nenhuma. Um cara porte físico, atlético, né? Muito forte, cara. Só um tapa daquele homem já machucava a moça. Mas não foi um tapa, foi 132 socos no rosto. E então, assim o que aconteceu com esse empresário. E aí, quer resolver pelo que o mundo ensina, pelo poder da força, do poder, da moral, né? Eu sou empresário, eu sou esposo de delegado, acho que não vai acontecer nada. E aí está preso, e já está com ameaça de morrer. Sabe por quê, pessoal? Eu conheço o presídio, tá? Já contei para muitos aqui a minha experiência de vida, né? Tive passagem pelo presídio, tá? Pessoas que, como esse rapaz que agrediu a mulher, não falo que quem é maltratado no presídio são os estupradores, ao contrário. Eles são sim maltratados, machucados, né? São sim. Mas sabe quem é maltratado e quem morre? Repare bem, o estuprador ele é machucado e maltratado, tá? Ele não é maltratado e é morto. Ninguém mata o estuprador, a não ser quando é muito cruel mesmo o caso dele, a situação, né? O crime dele. Mas aí mata, ou alguém aqui de fora manda matar. Mas lá, independente de quem manda de fora, aliás, não é preciso ninguém mandar. Os caras morrem e são maltratados e machucados. São ladrão, não é assaltante. Que lá no presídio tem as regras, tem as leis. Então no presídio é bem-vindo um assaltante. Porque o assaltante, ele vai assaltar empresa, dinheiro, vai em busca de banco, aí é onde tem dinheiro. E quem vai enfrentar ele não é a população, não é meu pai e nem a tua mãe, que é mãe de um preso e pai de um presidiário. É um policial, é um segurança. Então quando um assaltante, ele mata num assalto um segurança, ou ele mata um policial, lá dentro ele é príncipe. Você sabia isso? Ele é príncipe porque ele matou um policial que é um inimigo, e lá ele é recebido com todas as honras. Mas um assaltante, ele não é recebido com essas honras, porque é um ladrão que chama ladrão de galinha. Um ladrão desse de galinha, um ladrão de celular, ele no desespero ele pode matar a minha mãe e a tua mãe, o teu pai e teu pai. Todo mundo fala, os presos falam isso, por um celular. Um cara que mata um trabalhador dessa forma como matou, por se achar burguês, né? O burguesão, dono
de estar pisando em cima de todos, menosprezando o outro, porque isso, porque aquilo, e ainda é esposo de uma delegada, ou porque ele é bonitão, fortão, é machão, e mata a namorada com socos no rosto, machuca. Pode ser minha filha, pode ser tua irmã, pode ser tua mãe, e aquele que morre pode ser teu pai, pode ser teu irmão. Não é policial que ele matou, não é um segurança que ele matou, então ele não faz parte deste código, né, desses artigos da penitenciária criada pelos presos. E lá eles morrem, a não ser que ele tenha muito dinheiro para sustentar por muito tempo, proteção lá dentro, e que ele saia antes que acabe o dinheiro dele, porque depois que acaba o dinheiro, lá ele vai ver que ele não tem proteção, que ele não tem amigo, e acaba morrendo novamente. E os ladrãozinhos de celular, os ladrãozinhos de quintal, esses sofrem lá, sofrem mais que o estrupador. Porque o estrupador ele sofre hoje, amanhã o pessoal esquece ele. Ainda mais depois começa a saber a história, que a maioria dos estrupadores, né, às vezes são as meninas que já estão aí mal criadas pelos pais, né? Às vezes muitas meninas que se deixam ser estrupadas é porque o pai não tem controle sobre elas, não educou elas e deu liberdade para elas fazerem isso, porque aquelas que são bem criadas, bem orientadas, elas não dão liberdade para deitar com qualquer homem. Não estou aqui fazendo apologia ao estupro, tá bom? Me perdoe, tá legal? Mas às vezes você vê uma garota no sinal, uma menina criança, 11 anos, mas com um corpo já de menina, que já não é mais virgem, e lá tá cheio de pilantra lá. Você anda na rua, nas esquinas que você mais vê, você vai no bar, esquina que você mais vê, você vai no bar que você mais vê, de meninas menores lá. Elas se entregam para um homem, elas se entregam para o interesse que elas querem, às vezes a droga, às vezes um dinheirinho para isso, aquilo. Por quê? Porque os caras não dão o dinheiro, não tem dinheiro para comprar o que elas querem. Por quê? Porque eles não educam as meninas para elas saberem dar valor ao que tem e o que elas querem, elas possam ter quando crescer. Mas é preciso estudar, se livrar dessas coisas. Mas muitas garotas não são ensinadas, então elas se deixam ser levadas ao estupro, porque a maioria das pessoas que vão brigar por estupro, elas não são denunciadas pelos pais, elas não são pegas em flagrante, ela é sempre denunciada por uma vizinha, por alguém que inveja dos pais. Às vezes não é nem tanto cuidado com a menina, ou muitos porque é preocupada com os seus também e não acha bonito. Mas pode ver as pessoas denunciadas, elas não são pegas que vão presas por estupro hoje. Elas não são pegas flagrantes, elas são denunciadas. Poder se pega em flagrante, não é isso? E, então, por isso que os agora, quando aquele estrupador mesmo, aquele, né, psicopata que pega uma menina, uma mulher, um homem com problemas psíquicos, né, pessoas doentes da mente, doentes não, né, especiais da mente, crianças indefesas, pega assim, sabe, na marra mesmo, aquele psicopata maldito, esse sim, esse sofre realmente. O estuprador que é porque a menina já está com um rapaz lá, porque mora com coroa lá, porque já vive lá, ela já acostumou. E os pais sabem. Os pais não têm mais moral, não sabem mais o que fazer. Às vezes até na casa desse cara elas estão comendo, se alimentando melhor do que em casa. Infelizmente, a situação é muitas garotas né, se deixam de estar fora. Agora, na lei, né, é alimento, é estupro, mas por isso não estou fazendo apologia nada, tá legal? Estou contando uma história daqui, mas por isso não estou fazendo apologia
nada, tá legal? Estou contando uma história daquilo que eu sei, tá? Ele vai preso, mas ele lá é esquecido logo. Porque muitos lá estão lá, quantos anos novos? Presos, condenados. Quem é que não gosta de uma carne nova? Gosta de comer bucho vencida? Carniça? Não. Todo mundo quer carne nova. E muitas carnes novas estão aí, por esse motivo, pela necessidade, pelo abandono, pela falta de condição e principalmente pela falta de educação. Que mesmo são os que fazem aquilo que pode dizer comigo, com teu pai, com tua mãe. Aí, mas uma irmã tua não pode ser estuprada se ela for orientada. A minha mãe, meu pai vai saber na hora. Eu vou saber na hora. Eu tenho 2 filhos homens. Tudo que eu, mesmo sendo adulto, eu sei o que está fazendo. Eu acompanhei eles. Eu eduquei eles. Eu andei com eles. Eu já estou logo em cima, sabendo com quem eles andam. Eu tinha uma regra com meus filhos, que era o seguinte, que eles iam para a escola e eu não queria que eles andassem com turma de ninguém. Não que eles não fizessem amizade, mas a ordem era essa, porque quando o menino é novo, a criança é nova, ela te obedece, porque nós somos os heróis dele, é de nós que eles esperam, e eles obedecem, até tem medo às vezes, que são crianças, até os 10 anos você pode organizar a mente do tempo, é isso, mas você vai junto quando não for junto com vocês, vocês dois, quando vocês forem andando por caminho, se eu não for com vocês, se alguém disser que vocês estão andando bom colégio, ou está foguete, eu tenho uma música, não fique curioso, para lá, o teu caminho é a escola, senão depois você vai conversar comigo. Tu sabe que eu te amo, meu filho, tu sabes que eu quero o melhor para ti, não me faz também. Meu filho, não me desobedece. Tu perca o amor e o carinho, entra o meu ódio. E se entrar o meu ódio, meu filho, eu fico preocupado. É uma conversa mesmo, né? Fazendo o outro se tocar. Mas eu te amo, filho. Eu quero o melhor para ti, cara. Eu sou o técnico da tua vida como um técnico de um time. Para te vencer, você precisa me obedecer. Então vai à escola, chega na escola, faz amizade com teus colegas lá, não são teus amigos, são teus conhecidos lá da sala de aula, teus coleguinhas lá, faz amizade, conversa, quando saírem se encontram novamente vocês dois, e não com aquela turma nem com o outro, não se separa, sabe por quê? Porque quando você anda com uma turma, o outro de outra turma que tem raiva de um daqui, vai ter raiva de gente também, porque acha que tu está com ele, contra ele. Então levanta o braço para todo ele. Ei, irmão, vai no rumo de casa. Agora, esses caras começaram aquele. Então, não retruca, corre, defende e me avisa. Aí deixa que eu resolvo. Aí a onda é com. Aí a parada é minha, filha. Aí me interessa também saber como resolver. Outra coisa, não sou contra você fazer amizade com ninguém. Todo amigo teu, eu quero conhecer os pais deles. E eu quero que os pais deles também te conheçam. Para poder ter uma amizade. Não venha apresentar ninguém com teu amigo se você não conhece os pais dele e se nem os pais dele te conhecem. E eu conheço que ele me conheça. Se nem os pais dele te conhecem. E eu conheço que ele me conheça. E pela graça de Deus, essa palavra hoje serviu para meus filhos. Eles não são de fazer amizade, não. De viver, ando, brinco, entendeu? Se veste, celebra a vida. Hoje estão todos homens. Né? Como todo mundo erra. Mas marcar é errar, mais doer, né?
marcando aí, como essa menina, esse menino, a necessidade, que pela falta de necessidade, nós nos sustentávamos, e de onde que eu busquei dinheiro para o sustento deles? Na humildade, pedindo, na esquina, no sinal, é lá do campo, mas eles vendo aquilo lá, e queriam estar lá me ajudando também, e ficava alegre com aquilo ali. Tudo era diversão. Passava o conceito tutelar, tudo mais. Aqueles são teus, são meus. Estão me esperando enquanto eu estou trabalhando. Mas eles não estão vindo aqui para a rua, não. Se eles quiserem vir, vou ensinar eles a trabalhar. Mas eu jamais vou explorar ele, escravizá-lo para estar na rua vendendo. Mas se você vir aqui é porque está aprendendo, está falando comigo. Os conceitos tutelares, verdade. Então, ali, estão estudando, vão para a escola, estão aí, tudo brincando feliz, jogando bola, de vez em quando iam lá para o campinho, jogando almoçado. Um treinava ali no Nacional, hoje ali do lado do cemitério Batista de família, que de fruta ali, isso é uma família, tá? Queria mandar aqui um abraço para minha amiga Sheila, né? Foi através dela que eu conheci os pais, os primos, irmãos, que vêm ali, tá? Naquela parte ali. E eu pedi para ele lá, para ele vender. Não pode estar com a gente aqui. E ele treinar a bola lá no Nacional. E eu pagava, vendendo fruta lá. Dava aquele horário da escola, você estava comigo lá, você almoçava comigo. E aí eu levava ele lá para o Nacional. Eu pagava lá dentro do Nacional. Treinar, jogar em bola, fazer física. Era uma alegria. Quando dava horário, eu ia lá buscar ele, hoje tudo fiz. É conviver com os filhos. É saber lidar com os filhos. A melhor maneira de saber lidar com os filhos é viver com eles. Mas então também já é feito, sabe? Vamos errar, uma hora ou outra, vamos falhar, vão ter seus problemas. Mas eles vão obedecer. Mas quantas filhas não obedecem? E não são educados? E não suportam mais viver a vida que vivem, né? Tem vergonha dos pais por não ter uma profissão, por trabalhar da forma como eu trabalhava. Quer ter o que outras têm que não pode ter. Aí sai de casa. Aí vai encontrar uma comida melhor na casa de outro. Aí vai achar que vai ter o que quer na casa do outro. E aí esses outros, por inveja do vizinho, por inveja de outros que não gostam dele, aí vão denunciar eles, né? Mas tudo aquilo, eu falo que faz o propósito de Deus acontecer na vida para aprenderem, para comerem também muitos o que plantam. E então, quando Jesus fala, né? Tem um ganho disso, a gente ser ofendido, a gente ser agredido, a gente ser acreditado. Ainda mais mas ofender. O poder por ofender. O poder por este mundo é na conquista de acusar o outro, como se a vida dele fosse feita. E isso aí não passa disso, isso aí é isso, é aquilo, foi isso, foi aquilo, mas nunca diz que eu era também assim, eu mudei, nem os quadros. E a gente, quando está na cruz, a gente quer agradar este mundo. A gente quer fazer a vontade do mundo, porque parece que a gente precisa deste mundo, das pessoas. Calma. É Deus que vai colocar do teu lado, pessoas maravilhosas. Porque se você souber valorizar o que você tem, tu não precisa buscar em lugar nenhum. Tu não precisa agradar ninguém. Tu tem quem agradar. Porque às vezes tu quer agradar ou tu quer buscar multidão, quantidade. E não valorizar e agradar a qualidade que está do teu lado. Cuida daquele que está do teu lado, do teu próximo. Tem um é para deixar. E se tu não souber dar o rosto à tapa, é na família. Porque a família
ela tem esse poder, né? Ela tem essa verdade de, irmão, é onde você vê ofensa. Ofensa, palavra, briga, sabe? É na família, cara. É um chamando o outro. A sabe um pouquinho de liberdade para falar isso. Eu respondendo pro pai, a mamãe falando pro filho, mas é briga de irmão, né? Em casa, é palavrões, é na família, cara. É um chamando o outro. A sabe um pouquinho de liberdade para falar isso. Eu respondendo pro pai, a mamãe falando pro filho, mas é briga de irmão, né? Em casa, é palavrões, é na família, cara. É um chamando o outro. A sabe um pouquinho de liberdade para falar isso. Eu respondendo pro pai, a mamãe falando pro filho, mas é briga de irmão, né? Em casa, é palavrões, eu tenho brincadeira eu sou muito caluniado, porque é uma forma de eu aprender a vencer, é uma forma de eu aprender a suportar, é uma forma de eu saber compreender, a carregar a minha cruz. Mas também tem os amigos, a família, aqueles que são mais próximos, que gostam. Bloqueia esse cabra daí, rapaz. Tu não está percebendo que esse cabra tem inveja de ti? Tu está falando mal de ti? Não, fica tranquilo, faz parte. Quem dá o rosto à tapa, né? Tem que levar a tapa do outro lado e saber suportar. Mas quem sabe uma hora ou outra ele não compreenda. Porque no fundo eu sei que ele me conhece. Talvez tenha até uma terapia para ele se desabafar o que ele está vivendo, e uma hora ele pode ser vencido no cansaço, né? Mas não fico chateado, porque não tira meu sangue, não tira a esperança de eu ser salvo. Crítica, calúnia, ofensa, agressão não me tira o que eu quero, que é a vida eterna. Amém? E para finalizar, quando eu falo em família, né, a plateia está perguntando, na Bíblia tem alguém que briga com... que é tudo escrito aqui, tá? Para não fazer barulho. Alguém que briga na Bíblia, família? Tem, na Bíblia tem. Na Bíblia tem uma passagem de 3 irmãos que não falam muito dos pais. A Bíblia não fala, o pai fala dos 3 irmãos. Lázaro, irmão de Maria, né? De Marta e de outra Maria lá. A palavra de Deus diz que quando Jesus foi lá na casa lá, desde lá, ele ia lá, elas brigavam. Aquela coisa de irmão. Logicamente que a Bíblia não vai, né, relatar esse lado, né, da discussão ali, de Jesus ali ouvindo, né? Mas diz de uma forma, a Bíblia já é escrita de uma forma para nos ensinar e para dar ensinamento. Ela não escreve, né, aquela baixaria. Mas Jesus era humano. A vida daquelas pessoas era uma vida de qualquer família humana. Mas diz que Maria uma fala para outra. Só que ela já está escrito mais suave, diz assim: Jesus fala para Maria me ajudar, para Marta, né? Para Marta me ajudar, porque eu estou aqui me matando, estou aqui lavando e ela está aí sentada. Aí que Jesus responde: rapaz, não dá tempo às coisas, né? Aproveita enquanto eu estou do teu lado. Ela está aqui, esquece isso aí, eu estou reclamando. Eu sei que tu quer me agradar, eu sei que é bom o que tu está fazendo, que é decente o que tu está fazendo. Não está escrito isso, tá? Não está escrito isso, mas eu poderia falar isso. O que tu faz é mais do que lindo, maravilhoso. Tu está cuidando da tua casa, tu está zelando da tua casa. Tu quer receber a visita e ver a tua casa limpa. Isso é decente, é ótimo. Mas eu não estou
muito preocupado com isso não. Eu sou da tua família, sou teu amigo, eu vim aqui conversar com vocês, eu vim aqui visitar vocês. Para, dá um tempo das coisas aí, dá um tempo aí do celular, meu. Dá um tempo do WhatsApp, vem aqui conversar com o teu visitante, vem aqui me ajudar a preparar o alimento, não é isso? É melhor tá ela que está aqui do meu lado, ouvindo, conversando, se alegrando. Aí tu tá chateado aí, brigando com ela, numa forma mais suave, foi escrito, mas vai ver que briga não deu. Essa preguiçosa aí, Jesus, vai ficar aí, porque parece que todas as duas gostavam de Jesus, não é isso? Eu que trabalho, ela não vale nada. Tem essa briga lá, só que na Bíblia não se escreve dessa forma, logicamente, né? Mas tem sim a briga lá dos irmãos, mas mostra a união dos três, né? De Lázaro, cuidado por elas, e parece que Lázaro que cuidava delas no sentido de trabalhar como homem, né? De ter alguma coisa, algum patrimônio, algum comércio, ou a forma que ele trabalhava, ele que, né, sustentava lá, e elas cuidavam de Lázaro. Era uma família que brigava, discutiu, né? Jesus discutiu na mesa com Pedro e disse para Pedro: para trás de mim, Satanás. Falou assim para Pedro. Daí ele falou que comeu pesado: para trás de mim, Satanás. Para trás de mim, Satanás. Sai para lá, rapaz, falando besteira, tá ficando maluco. Não foi dessa forma, mas foi praticamente assim. Era a família. Me perdoe, tá? Que eu estou querendo falar blasfêmia, mas estamos conversando apenas. Então tem várias passagens de família, né, que brigam. Amém? Bem, pessoal, então o que eu aprendo com esta passagem? É isso. É isso. No mundo tereis aflição, tem bom ânimo. É você vencer como Jesus venceu no deserto. É nós vencermos como Jesus venceu no deserto as tentações. A Bíblia diz que eu posso me irar, eu posso irar, mas eu não posso praticar a ira. A Bíblia diz que tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Então, se não me convém mais fazer isso aqui, eu vou deixar de fazer. Eu vou deixar de fazer. E medo de perder por esse mundo? Jamais. Jamais. Eu quero construir no reino dos céus. Amém? Que Deus abençoe a todos, tá? Uma boa tarde, uma boa semana. Vamos vencer. Vamos vencer os nossos inimigos, as invejas, as fofocas, as calúnias, os preconceitos, a discriminação, as ofensas. Sabe? Vamos vencer. Não liga não. Não liga não. Porque se tu ligar, é o que o mal quer. Porque quando te liga, se liga, né, para essas coisas, dá importância para essas coisas, a gente abre espaço para adoecer, pessoal. Porque toda doença é o mal. E o mal, para habitar, ele precisa de um espaço. Até aquela doença visível, né? Não teve aí o coronavírus? Vamos dar um exemplo. Mas você não colocava lá a máscara? Ou você não se repousava, não é isso? Se camuflava, vamos colocar assim, né? Para ele não atingir. Agora, como é que você pode se livrar do espiritual? É você dando espaço na tua mente para isso. Para finalizar mesmo, eu vou falar mais uma vez aqui sobre como é que a pessoa dá espaço para vencer isso, essas tentações que o diabo oferece para você cair em tentação, abrir a mente, o corpo e deixar entrar uma doença espiritual, um feitiço, o desejo de inveja de alguém que é feitiço também. O maior feiticeiro, segundo a Bíblia, é o invejoso. Não são nem os trabalhos de macumba, é invejoso. E como é que você se fecha para isso? A Bíblia diz que Davi, ao acordar, ele vai lá na varanda da casa dele,
do lado, onde era a casa dos que morava o general, ele vê a mulher, e a mulher do general fica se exibindo para ele, tomando banho nua. Porque a mulher, quando ela se respeita, ela entra no banheiro, ela olha para todo lado, principalmente quando não é na casa dela, não é isso? Ela se preocupa, ver se alguém está olhando. Ela tem vergonha de tirar a roupa na frente de todo mundo. Mas quando a mulher tira a roupa e sabe, percebe que alguém pode ver, e aí vezes vendo, né? É tentação. Estou dando um exemplo aqui. E Davi chegou, 23 mulheres ele tinha, 23 mulheres, uma mais linda que a outra, 93 idosas, mais novas, a Bíblia diz. E ele olha e passa a ter o que? Interesse na mulher do amigo dele, amigo mesmo, olha só, amigo. O diabo, quando ele olhou, que Jesus fala, né, que a gente peca no olhar, no desejar, ele está pecando, né? Ele olhou e o diabo aproveitou e já se alojou nele. Ele já saiu dali e ele ficou dia e noite matutando, criando, planejando uma maneira de ter a mulher do amigo dele. E foi onde o diabo entrou, né? O mal entrou e ele errou, pecou, adulterou. E ali acabou a proteção no homem. O Espírito Santo de Deus não saiu dele, mas ele pagou as consequências. Irmão estrupou irmã, os filhos queriam matar ele, relacionamento dele só desgraça, família dele era um terror. Davi sofreu muito Davi, que pelo Espírito Santo, que pelo Espírito na vida dele, ungido por Deus, ele se arrependia, e isso agradava a Deus, que ele reconheceu, mas ele matou, ele prostituiu, ele adulterou, ele fez tudo que não prestava, Davi, mentiu, enganou, mas ele se arrependeu, ele adorava a Deus em espírito e verdade, ele era sincero com Deus, ele buscava em Deus, e Deus sempre tinha misericórdia da vida dele pelo Espírito que estava sobre ele. E nós hoje temos o que? O Espírito Santo deixado, o Espírito Santo de Jesus em nossas vidas. E então, assim como Davi, às vezes alguém nos fala uma palavra desagradável, alguém nos ofende, alguém nos ameaça, a gente ouve alguém falando mal da gente, a gente sabe e ouve alguém desejando mal da gente, de nós, ou alguém que me desagradou durante o dia, me ofendeu, eu não souber carregar minha cruz, não vou dormir à noite, eu vou ficar toda hora pensando naquilo, para mim, dar a volta, vamos falar uma palavra, desforrar. Para mim também, eu vou ficar matutando, isso acontece, a gente fica matutando, amanhã eu vou dar uma resposta nesse caboclo, amanhã eu vou ou então vou mandar matar ele, ou então meu irmão, a gente passa a noite toda criando na mente uma maneira de, se defender. Não, já não falou, saiu o teu sangue, saiu meu sangue, eu morri, Jesus voltou,
Eu já estou no inferno? Não, não aconteceu nada. Ninguém foi preso, eu não fui preso. A melhor coisa que eu faço é resistir ao mal, é fugir do mal. E ele resistirá de mim. É dizer, te perdoo, liberar perdão e esquecer. E isso é uma luta para o ser humano. É esquecer uma agressão, uma ofensa, um engano. Tem pessoas que não ficam só um dia, só uma noite. Está a vida toda chateado, maquinando, vivendo coisas que já viveu anos e anos atrás, mas às vezes morre com aquilo e não se desfaz. Vai dormir, lembra daquilo, vira uma paixão sentimental. Não esqueço daquela pessoa, não esqueço daquilo que me falaram, não esqueço daquilo que eu soube. Um dia eu vou, sabe? E aí a pessoa começa a adoecer, pessoal. Câncer, depressão, problema no estômago, na mente, na garganta, no cérebro, tudo é espiritual. Porque você deu espaço, não liberou perdão e não deu valor para aqueles que estão do teu lado, e principalmente para ti mesmo, para mim mesmo. A gente não se ama. Eu vou perder tempo com o que estão falando de mim? Eu vou me preocupar, me chatear pelo que estão falando de mim? Eu não, vou chegar em casa, estou andando, estou um pouco ligando. Entrou por aqui, saiu por aqui. Vou ver minha vida. E se aparecer na minha frente ainda, eu ainda vou convidar para lanchar comigo, bater um papo. Então, vou me alegrar com ele, alimentar meu inimigo, fechando espaço para o diabo na minha vida e vencendo o mal, como Jesus venceu lá na cruz. Tudo é possível, pessoal. Depende da nossa força, do nosso querer. É isso que Jesus nos ensinou, né? Para que a gente possa ter força e vencer esses males. Amém? Que Deus abençoe a todos. Lembrando, é Jesus e nós. Eu sou apaixonado por Jesus.